com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Diga assim para o teu irmão: Ele é soberano. Diga de novo, diga: Ele é soberano. Não importa a circunstância. Estava Eliseu cercado em Dotã com o seu moço, e veio uma nação para enfrentá-lo. E ele orou a Deus e disse: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja. E quando o menino viu e contemplou, ele viu que maior é o que estava com eles do que o que estava no mundo. Maior é o que está com a igreja. E por isso ela não deve temer. Porque quem instituiu-a não foi um governo. Quem instituiu-a não foi ninguém, mas o próprio Deus, o próprio Cristo. Amém? Amém. Queridos irmãos, sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez. Pastor Felipe, pastora Daiane, os demais irmãos, fico muito grato em estarmos aqui nesta noite. Amém? Programei uma coisa aqui, mas amém, pastor, deixa assim mesmo. Amém, Jesus, ele é surpresa. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Que Deus abençoe, minha irmã. Abra comigo no livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 14. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham também através das redes sociais. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Oração de Paulo pelos Efésios, que nos diz assim a palavra de Deus: por causa disto, ponho-me de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, os concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória. Você que tem um assento, pode se assentar. Em nome de Jesus. Pastores, quando der a hora, pode me cutucar aqui. Amém? Em nome de Jesus. Estava meditando, glória a Deus, sobre esse texto. O Espírito Santo colocou ao meu coração para compartilharmos com a igreja. Eu sempre comento em casa e eu sempre digo que a palavra de Deus, e eu também ouvi de um pregador chamado Billy Graham, ele disse que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão atual quanto o jornal que ainda vai sair amanhã.
O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela não corta somente a carne, mas ela vai até a divisão da alma e do espírito e do pensamento humano, para discernir aquilo que está nos corações dos homens. Por isso, irmãos, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, independente da nação ou do local que você esteja, ela vai se aplicar à tua vida, assim você queira e assim você a aceite. Porque o homem, para compreender as Escrituras, primeiro ele precisa recebê-la por fé. O livro de Paulo, que ele escreve aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 10 e no versículo 17 que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós aprendemos que a Bíblia, ela é tão atual, ela é tão aplicável, ela é tão aplicada para as nossas vidas, quer você esteja no campo ou quer você esteja na roça, quer você esteja em um palacete, quer você esteja em qualquer outro lugar, em qualquer circunstância, a palavra de Deus, ela é aplicável para as nossas vidas, porque ela não apenas contém o poder, mas Paulo vai dizer que ela é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sendo assim, nós entramos nesta palavra, nós entramos nesse contexto que nós estamos lendo aqui agora. Quando Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, Paulo ele está em circunstâncias que não é muito agradável para a sua vida, e coisa boa o cristão para ele é estar em um ambiente propício, em um ambiente agradável, como o pastor disse, e que muitas das vezes o povo de Israel ou o cristão se encontra em um ambiente propício e agradável, ele tende a se esquecer de Deus. Mas quando ele se encontra em momento de dificuldade, ele aplica o seu coração para voltar-se a Deus. Aleluia. Quando o povo hebreu estava nas mãos de Faraó, o povo começou a clamar, e Deus, pela sua misericórdia, começa a atentar para o clamor do povo. Então nós vemos que o ser humano, ele busca mais a Deus no momento de dificuldade. Paulo está escrevendo esta carta para a igreja de Éfeso, aonde ele esteve por 3 anos ensinando a palavra. Aonde se situava a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela se dá hoje na atual Ásia Menor, chamada no sul da Turquia, lá onde foram escritas também as 7 cartas, que aqui nesta noite foi falado sobre aquele local. Mas para nós compreendermos isto aqui, é preciso nós entendermos que a igreja de Éfeso, ela foi chamada com um propósito diferente, ela foi chamada com um propósito especial, porque naquele local era uma cidade portuária, aonde havia um porto, aonde vendia-se e comprava, aonde as multidões chegavam de navios naquele local. E como nós sabemos, a cidade de Éfeso havia um templo dedicado a uma deusa chamada Diana dos Efésios. Quando Paulo chega neste local, que Paulo começa a pregar a palavra de Deus, começa a anunciar o evangelho, houve-se um alvoroço, houve-se um tumulto, porque aonde a luz chega, as trevas se incomodam. Aonde a luz manifesta-se, as trevas se incomodam. João ele está escrevendo para os cristãos, ou para o povo que está dominado pela língua grega em Israel e em Jerusalém. Ele vai escrever, aleluia, a carta de João. Ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele vai prosseguir dizendo: ele veio para os que eram seus,
e os seus não os receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É comum você chegar para alguém que não fez a confissão em Jesus e você ir entregar uma palavra a ele e dizer: eu também sou filho de Deus. Mas a palavra ensina categoricamente que filho de Deus é apenas aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Não existe filho por apadrinhamento. Só é filho quando você é registrado. Então não existe filho por apadrinhação. Você vai convidar alguém para ir na igreja, você vai falar do amor de Deus, e esta pessoa vai dizer: eu também sou filho de Deus. É mentira. Aleluia. O pensamento ignorante desta pessoa não deixa a luz do Evangelho entrar, porque a Bíblia diz, e sendo a Bíblia verdadeira e não pode voltar atrás, ela vai dizer que filho de Deus é aquele que aceita o primogênito de Deus, Pai, que morreu na cruz do Calvário para morrer por nós. Cidade portuária esta de Éfeso, onde havia o templo de Diana, e as multidões ali se afluíam, vendiam, compravam, e Deus, ele é estrategista. aleluia. Deus, ele vai usar Paulo para implantar uma igreja naquele local. Mas o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que Deus, ele não está preso a um sistema religioso. Deus, ele não está preso ao intelecto humano. Deus, ele não está preso a uma etnia de uma nação. Deus não está preso, aleluia, a um dogma de alguma instituição religiosa. Deus, ele é o Criador dos céus e o Criador da terra. Aleluia. Deus, ele vai chamar Paulo na rua chamada direita, vai enviar Ananias e vai dizer: olha, vai, põe as tuas mãos sobre ele, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia, para levar o meu nome entre os gentios. Deus não está dizendo que Paulo foi chamado para os gentios virem até ele. Deus está dizendo que Paulo é chamado para levar o nome de Jesus aos gentios. Aleluia. Então nós aprendemos que nós não temos que esperar as pessoas virem até a gente. Somos nós, como igreja, que temos que ir de encontro aos perdidos para anunciar o Evangelho e a palavra da salvação. Aleluia. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, capítulo 18 de Atos, ele é intimidado, porque o diabo, ele tenta intimidar para ver qual é o grau da tua fé. Aleluia. O diabo, ele tenta impor imposições para ver qual o tamanho da tua fé. Ele foi intimidado, e Deus disse para ele: fala e não te cales, porque eu tenho um grande povo nesta cidade. Aleluia. Paulo começa a pregar em Atos 18 na cidade de Éfeso, e ali Paulo deixa a igreja. De lá ele fica 3 anos na sua terceira viagem missionária. Ele escreve as cartas de 1º e 2º Coríntios. Ele volta para Jerusalém, e quando ele volta para Jerusalém, ele vai escrever uma carta para esta igreja chamada Éfeso. Mas antes dele estar em Jerusalém, ele vai ser aprisionado como prisioneiro. Ele vai estar em Roma, e é lá de Roma que ele vai escrever para esta igreja. Quando ele escreve para esta igreja, ele vai dizer que esta igreja, ela foi eleita no capítulo 1, no versículo 4, antes mesmo da fundação do mundo. Quem escolheu esta igreja, que sou eu e você, não foi nenhum presidente, não foi nenhum governador, não foi nenhum prefeito, não foi nenhum deputado que escolheu esta igreja. Foi o Criador dos céus e foi o Criador da terra, aleluia, e abençoou, aleluia, e deu um novo nome, como foi falado nesta noite. Mas Jesus não só abençoou esta igreja, que não era uma igreja em Jerusalém, não era uma igreja judaica, não era uma igreja, aleluia, instituição religiosa, mas era uma igreja onde não era chamada de igreja. Nós somos nação que não éramos nação. Nós somos instituição
enxertados na videira, porque nós não éramos na videira. Paulo vai dizer em Romanos 10 que nós não éramos na videira, mas como os ramos que é Israel e Jerusalém se esqueceram e rejeitaram a videira, Deus então enxerta os gentios nesta videira, e esta videira em João 15 vai se chamar Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Deus ele vai nos colocar no reino do seu poder e da sua glória, pela sua graça e a sua misericórdia. Aleluia. No capítulo de número 2, Paulo vai dizer que estes que estavam mortos espiritualmente, separados de Deus, foram vivificados. Ele vai prosseguir dizendo, no capítulo 2, no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque diante das obras, irmãos, as nossas obras diante de Deus não servem para salvar. Aleluia. Existem muitos cristãos que dizem que você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio para você semear nesta vida e colher nesta vida. Você tem um livre-arbítrio para você plantar, aleluia, e para você colher nesta vida, seja bom ou seja ruim, mas você não tem um livre-arbítrio para ajudar Deus na salvação. Por quê? Porque Deus, Ele não vai olhar para você por aquilo que você faz, porque Jeremias vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Aleluia. Então você não tem um livre-arbítrio para ajudar Deus, aleluia, sobre a tua salvação. Aleluia. O teu livre-arbítrio é para você plantar nesta vida, para você semear. Então cuidado com o que você planta, Aleluia. cuidado com o que você semeia. Agora, sobre salvação, é um dom, é um presente. Ele dá para quem quer, Ele escolhe a quem quer. Eu costumo dizer e ensinar para minha esposa que a salvação, ou o dom da salvação, é assim, ó. Pastor Felipe está passando na rua e o pastor Felipe gosta de cachorro. Na rua tem 10 cachorros. O pastor Felipe escolhe um dos 10. Desses 10 que ele escolheu, um agraciado é o um que foi escolhido. Aleluia. Ele tem alguma responsabilidade com os outros 9? Não. A mesma coisa é Deus. O ser humano ele está condenado pelo seu pecado e pelo pecado de Adão a herdar o inferno. Só que Deus, que é soberano, Aleluia. Deus que escolhe quem quer, como quer, na hora que quer, para o que quer. É por isso que Ele escolheu esta igreja, é por isso que Ele escolheu eu, é por isso que Ele escolheu você, porque Ele quis nos dar o dom da salvação. Aleluia. Ele quis, e se Ele quis, quem é que não vai querer? Aleluia, Jesus. Ele quis dar para apenas você. Aleluia. Por que Deus não deu para os outros? Vai falar com o soberano e o Criador. Então no capítulo 2 eles foram vivificados. Paulo se maravilha disso, porque Paulo vai ser chamado para pregar, Paulo vai ser chamado para anunciar, não para os judeus, porque quando ele era judeu ele perseguia. Quando ele era de lá, ensinado aos pés de Gamaliel, ele matava os cristãos judeus, perseguia a igreja primitiva, ele consentia na morte de Estevão. E Deus viu que Paulo era alguém esforçado. Por que Deus viu que Paulo era esforçado, mesmo perseguindo a sua igreja? Chama Paulo, porque Deus não tem nada com quem anda desocupado. Aleluia. Deus só chama alguém que tem compromisso e ocupação. Deus não vai chamar quem não tem nenhuma ocupação. Deus só vai chamar quem tem alguma ocupação. E é corajoso. Paulo era corajoso. Você é corajoso, então você vai agora para os gentios. Aleluia. Você vai levar o meu nome aos gentios. E no capítulo de número 3, Paulo vai escrever aonde é que Paulo está. Paulo está preso em Roma. Paulo não está em um hotel no Tambaú.
Paulo não está cobrando cachês exorbitantes para poder pregar por 10 mil, 50 mil, não. O prazer de Paulo, como Deus usou o pastor Felipe aqui, é sofrer pelo nome de Jesus. Aleluia. A alegria de Paulo é sofrer pelo nome de Jesus. A pastora Nayane falou aqui sobre morte, e Deus trouxe à minha memória o que Paulo disse: morrer para mim é Cristo e o viver é lucro. Aleluia. O crente verdadeiro que tem comunhão com o Espírito Santo, se ele viver é bom que ele pregue o Evangelho, mas se ele morrer é bom porque ele vai estar na glória. Aleluia. Agora, tem crente que tem medo de morrer, viu? Meu Deus. Tem crente que tem medo de morrer. Paulo está preso em Roma, pregando e escrevendo para esta igreja de Éfeso. Ele vai dizer no capítulo 3: eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Aleluia, Deus. Paulo está dizendo que ele está preso por causa do Evangelho. Oh, glória. Paulo está dizendo que ele foi à praça pública por causa do Evangelho. Aleluia. Paulo está dizendo que ele foi chicoteado por causa do Evangelho. Aleluia. Paulo está dizendo que ele foi rejeitado pelos da sua nação de Israel, porque tinha dupla cidadania, judia e romana. Ele foi rejeitado pelos judeus, aleluia, mas ficou firme porque a nacionalidade dele era do céu. Aleluia, Pai. Cristão que se preocupa com o que falam dele, cristão que se preocupa com o que pensam dele, cristão que se preocupa por causa de qualquer coisa, e ele começa a negar o Evangelho, negar os princípios de Cristo, para poder ficar bem com a sociedade, para poder ficar bem visto. Eu digo aqui dentro da Bíblia, ele nunca conheceu Jesus. Aleluia. Já ouviu falar de Jesus, Glória. mas nunca conheceu Jesus. Aleluia. Paulo está dizendo: eu sou prisioneiro, Deus poderoso. eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eita glória, eu creio, meu rei. Ele vai escrever para a segunda carta de Coríntios, ele vai desejar que, assim como Cristo veio morrer pela humanidade, ele queria, aleluia, no seu pensamento, ele queria como se fosse também crucificado em semelhança de Cristo, em favor das pessoas que estavam em Corinto. Meu Tamanho Deus. era o seu amor pelo Evangelho. Aleluia, Pai. Paulo queria que os gentios compreendessem a grandiosidade da salvação em Cristo Jesus, que não estavam compreendendo. E o texto que nós lemos para a mensagem, ele vai concluir dizendo: por esta causa eu me ponho de joelho. Aleluia. Qual era a causa de Paulo? A mensagem está dentro do contexto da liturgia do culto. A missionária, a pastora Nayane falou aqui sobre a preocupação com as coisas desta vida. A preocupação de Paulo, ela falou sobre a campanha de sexta-feira. A preocupação de Paulo não era com a bênção. A preocupação de Paulo não era com a sua conta bancária. Aleluia, Pai. O cristão verdadeiro, ele trabalha para isso, porque Paulo fazia tenda para não depender dos outros. Mas a preocupação principal do cristão verdadeiro, porque tem o verdadeiro e o falso, tem o joio e o trigo. Aleluia. E quem diz é a Bíblia e não sou eu. Então você tem que reclamar com a Bíblia. A preocupação de Paulo era com o Evangelho. Quando ele termina de dizer essas coisas para os cristãos, ele vai dizer assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. A causa que Paulo orava era para os cristãos de Éfeso não desfalecer na fé, Aleluia. não desanimarem, mas perseverarem firmes. Aleluia. Por esta causa eu, Paulo, me ponho de joelhos. E eu fui ver por que de joelhos. Segundo a tradição antiga, e nós acompanhamos na Bíblia que Abraão, Moisés, as orações sempre foram de joelho. Por que isso? Porque segundo a tradição antiga, o joelho ele é um símbolo de força e de poder.
mas também de humilhação e de reconhecimento de que existe alguém maior. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O joelho é um dos maiores músculos do corpo humano. Quando os animais estão deitados para se levantar, eles se põem sobre as suas pernas e põem a força nos músculos dos seus joelhos. Da mesma forma o ser humano. Aleluia, então Paulo está Pai. dizendo assim: eu estou me colocando de joelhos porque eu sinto que eu preciso descer e me humilhar. Aleluia. Mas quando eu me levantar, Glória. eu me levanto no poder de Deus. Eu me levanto no poder do Espírito. Eu me levanto no poder do Aleluia, Deus de Israel. Pai. Glória. Glória a Deus. Por esta causa eu me ponho de joelhos, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Um dos principais pilares da sociedade é a família. Para acabar com a nação, acabe com a família. Para acabar com um povo, acabe com a família. Há alguns por aí que queiram destruir os valores da família, porque querem acabar com o princípio divino. E há alguns também que se dizem cristãos, que se agem da mesma forma, desvalorizando os valores da palavra de Deus. Aleluia. A família é a principal instituição que Deus colocou sobre a terra. Aleluia. Tanto é isto que ele vai dizer que a igreja ou o corpo de Cristo, ele é tido como uma família, aonde a orelha não pode dizer para a sobrancelha que não precisa, aonde o braço não pode dizer para a mão que não precisa. Aleluia. Porque cada um tem a sua utilidade. Glória. Mas para nós concluirmos esta mensagem nesta noite, a principal preocupação de Paulo, ele não termina aqui. A principal preocupação de Paulo apenas começa com esta carta. Porque Paulo vai pegar um jovem por nome de Timóteo e vai colocar nesta igreja para pastorear. Esse jovem, ele não é um jovem comum. Esse jovem não é um jovem qualquer. Esse jovem, em primeiro lugar, ele tem base familiar. Esse jovem, em primeiro lugar, ele tem ensinamento dentro da palavra de Deus. Aleluia. Esse jovem, em primeiro lugar, vai aprender a não negociar os seus princípios, assim como Nabote. Esse jovem chamado Timóteo, no capítulo 16 de Atos, quando Paulo chega em Listra e Derbe, ele vai observar que naquela cidade existem duas mulheres, uma por nome de Lloyd e uma outra por nome de Eunice. E no meio dessas duas mulheres há um jovem por nome de Timóteo que tem um bom testemunho. Paulo então vai pegar esse jovem e levá-lo para a obra missionária. E Paulo vai preparar esse jovem para o pastoreio. Paulo vai tratar esse jovem, porque é preciso primeiro, para se colocar de pé para falar, primeiro é preciso sentar para ouvir. Aleluia. Quem não está apto para aprender, nunca estará apto para ensinar. Glória a Quem não Deus. tem ouvidos para ouvir, nunca vai ter boca para falar. Aleluia. Timóteo sabe esperar. Ele aprende com Paulo, aleluia, como cuidar de um rebanho. E agora ele vai ser colocado nesta igreja. Quando ele é colocado na igreja de Éfeso, a primeira orientação de Paulo para ele é: olha, Timóteo, te coloquei e te deixei em Éfeso para que você combata aqueles que querem ensinar fábulas e genealogias intermináveis. Aleluia, Pai. Persiste em ler, ensinar, exortar, redarguir. Ninguém despreze a tua mocidade. Não importa o intelecto, não importa a idade, não importa a finança, não importa as vestes, não importa o que seja nesta vida. O que importa é que se Deus chamou,
ele se responsabiliza. Aleluia. Se Deus chamou, Glória a Deus. ele se responsabiliza. Se Deus chamou, ele se responsabiliza. Oh, glória a Jesus. Para nós concluirmos essa mensagem, essa igreja de Éfeso, ela vai passar por um declínio espiritual muito grande. E que nós precisamos aprender muito com esta igreja. Esta igreja recebeu a carta de Paulo, recebeu a primeira carta de Paulo a Timóteo, recebeu a segunda carta de Paulo a Timóteo. A preocupação de Paulo por aquela igreja era grande. E depois que Timóteo está ali, João ele vai pastorear também esta igreja. E após João pastorear esta igreja, o Império Romano vai deportar João para a ilha de Patmos. E quando João é deportado para a ilha de Patmos, a Bíblia vai dizer que Jesus se revela para ele. Porque no momento de aflição, é no momento de dificuldade, você sendo fiel, é que Deus se apresenta. Aleluia. Aleluia. É no momento em que você está sofrendo por amor do Evangelho, no momento de dificuldade e perseguição, Jesus chega e diz: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não temas, porque eu te ajudo. João, ele foi lançado na ilha de Patmos, ele vai dizer: eu, João, vosso irmão, estive na ilha de Patmos por causa de Jesus Cristo e por causa do testemunho da sua palavra. A minha pergunta para a igreja hoje é: você tem sofrido alguma coisa pelo nome de Cristo? Aleluia. Se você não tem sofrido, tem algo errado com você. Se você não tem sofrido pelo nome de Cristo nos dias atuais, se vai tudo bem, se todo mundo te aceita no seu trabalho, se todo mundo te aceita na tua rua, se todo mundo te aceita na sua casa, se até os da tua casa não rejeitam o teu ensinamento, que não é teu, é da palavra, tem alguma coisa errada com você. Aleluia. Porque Jesus foi pregar para a sua cidade, e ali a multidão chegou e falou: olha, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão te procurando. Ele vai dizer assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia. Aleluia. Então não se entristeça quando você quiser ensinar alguém na tua casa de acordo com a palavra e te rejeitarem. Se alegre, porque Jesus está na tua vida. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. João está na ilha de Patmos, vamos terminar agora. E na ilha de Patmos, em meio à aflição, em meio à perseguição, em meio à angústia, ele vai ver Jesus glorificado. Aleluia, Pai. Jesus então vai escrever para ele, mas a primeira preocupação de Jesus é com a igreja de Éfeso. A primeira preocupação de Cristo é mandar João escrever uma carta para uma certa igreja chamada Éfeso. E ele diz ao anjo da igreja que está em Éfeso: escreve, eu sei as tuas obras. Aleluia, Jesus. Jesus sabe. Aleluia. Jesus sabe as tuas obras. Quem tem sofrido, Oh, glória a que Jesus. padecestes, que trabalhastes pelo meu nome, Aleluia. e não negastes o meu nome, Aleluia, e Pai. que não pode sofrer os maus. Jesus elogia esta igreja, porém tem uma correção só que ele vai fazer a esta igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia, meu Deus. A igreja espiritualmente estava caída. E nós temos que ter o cuidado, porque em algum momento das nossas vidas nós podemos cair. Mas Jesus é o advogado para nos levantar. Aleluia. Ele ainda é advogado. Um dia ele vai ser juiz, mas ele ainda é advogado. E Jesus ele vai dizer para esta igreja: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Esta igreja caiu e perdeu o primeiro amor. Qual foi o primeiro amor que esta igreja perdeu? O amor à cruz de Cristo.
Aleluia. Porque esta igreja estava amando aquilo que a cruz proporcionava. A igreja estava amando aquilo que Jesus proporcionava. Não estava amando Jesus por aquilo que ele havia feito na cruz. Aleluia. Não estava amando Jesus, aleluia, por aquilo que a cruz havia proporcionado a eles, a salvação e a vida eterna. Estava amando aquilo que a cruz poderia proporcionar para ele. Aleluia. O templo de Diana era grande e belo. As pessoas que estavam lá clamavam, tinham uma liturgia, clamavam grande a Diana dos Efésios, porém dentro delas, elas eram vazias. Aleluia. Não tinha mais Jesus na igreja de Éfeso. No templo de Diana, eram pagãos, porque não conhecia Jesus. Deus envia Paulo, prega o evangelho, as pessoas se enchem de Jesus, mas chega um momento em que os cristãos que estão dentro da igreja de Éfeso estão piores do que os pagãos, porque negociaram os seus princípios, estão dentro da igreja clamando, mas não tem mais o amor de Jesus, e estão vazias, estão dentro da igreja clamando, mas o perigo é que dentro da igreja conheceram a Cristo, mas agora estão como os pagãos, vazios. Conheceram o Jesus verdadeiro, mas estão vazios, sem o amor. Então Jesus vai dizer para esta igreja, para vocês não ficarem igual os pagãos nos templos clamando, para vocês não ficarem vazios dentro da igreja, volte ao primeiro amor, volte às lágrimas, volte ao prazer das orações. Aleluia. Volte à mensagem da cruz. Volte à palavra. Porque senão, brevemente eu virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Então, meus irmãos, não se mova, não negocie os seus princípios. A aflição ela vai vir. Independente de quando seja, ela vai vir. Porém, quando ela vir, você precisa estar preparado. Eu disse esses dias, anteontem, lá no Valentina, ministrando, eu disse, há uns 4 anos, eu sempre disse, a perseguição que está no Oriente Médio, um dia vai chegar no Brasil. A perseguição que está na Ásia, na América, na China, na Coreia do Norte, na América Central, na Jamaica, esses países africanos, aos cristãos sendo queimados vivos, sendo colocados em gaiolas e afundados em piscinas para morrerem asfixiados por não negarem o nome de Jesus. Um dia ela vai chegar no Brasil, e aí Jesus vai separar o trigo do joio. Aleluia. Vai separar quem serve e quem não serve. Aleluia. Quem é e quem não é. Aleluia. Por isso, Pai. igreja de Jesus, não negocie a tua fé. Não negocie a palavra. Se você recebe esta palavra, que não é minha, é de Cristo, bate palma e glorifica.